Então eu quero convidar vocês rapidamente a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Eu quero falar sobre algo que vocês vão carregar o ano todo. E eu quero trazer essa palavra profética e ao mesmo tempo uma palavra precisa para nossas vidas hoje. E eu espero que seja um complemento de tudo aquilo que Deus está falando, porque eu quero falar sobre obediência. Eu quero falar sobre termos o coração obediente ao Senhor. Durante esse ano nós seremos esticados em muitas coisas. Mas nós não podemos esquecer de termos um coração obediente ao Senhor Jesus. Por isso que Paulo, aqui na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de nós, se nós não anunciarmos a palavra de Deus. Talvez você vai pensar: eu não sou um pregador, eu não tenho o dom de falar. Mas a Bíblia nos ensina que todo aquele que nasceu de novo, João capítulo 1, versículo 12, a todos o quanto receberam, foi-lhe dados o direito de serem chamados filhos de Deus. A partir do seu novo nascimento, da sua paternidade, você automaticamente recebe uma missão nesse mundo. E qual é essa missão? É ser parecido com Jesus. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus passou toda a sua jornada, toda a sua peregrinação, anunciando a boa nova do reino de Deus. E ao exemplo daquele que é o nosso modelo, nós precisamos colocar a nossa vida à disposição do Pai, para que o Evangelho, para que a boa notícia venha alcançar os corações que estão perdidos hoje. Então, quando eu leio o texto, existe um tipo de contexto aqui, né? Paulo não está falando isso por acaso. Se você for ler lá em 1 Coríntios, capítulo 9, mais um dever de casa hoje, ler 1 Coríntios, capítulo 9. Você vai ver que Paulo ali, ele está se defendendo, ele está defendendo ali uma tese, ele está se defendendo de uma acusação. E qual é a acusação que Paulo está se defendendo? É de viver do Evangelho, e Paulo está falando sobre isso. Ele está dizendo assim: se os discípulos, os irmãos de Jesus, eles podem comer ou viver do próprio ministério, e carregar uma esposa, por que eu e Barnabé não? Por acaso eu não sou apóstolo entre vós? Por acaso eu não estou servindo vocês? Por acaso aquele que planta uma vinha, ele não pode comer do fruto? E Paulo traz algumas indagações, mas ao mesmo tempo parece que uma ficha cai ali em Paulo. E ele disse assim: mas eu não estou falando isso para cobrar alguma coisa a vocês. Eu não cobro para poder pregar o Evangelho. Porém, se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho nenhuma glória nisso. Eu não tenho do que me gloriar. Não é sobre mim, não é sobre eu alcançar um lugar de fama. Mas eu faço isso porque foi-me dada essa necessidade. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Parece que Paulo aqui, ele é um eterno devedor da graça de Deus. Eu quero te trazer uma reflexão rápida. De onde que Deus, ele te tirou? Qual foi o dia que Jesus alcançou o seu coração? A gente conhece a história de Paulo e sabe que Jesus alcançou o coração de Paulo no caminho de Damasco. Conhecemos a história, a conversão de Saulo ali. Então, ele é um eterno devedor da graça de Deus. Se você vê Paulo durante a peregrinação,
Paulo era alguém incansável, querendo pregar o evangelho, anunciar às pessoas aquilo que foi bom para a vida dele, ele agora deseja que seja bom para outras pessoas. Aquilo que salvou a vida dele, aquilo que resgatou a vida dele, agora ele quer expandir a outras pessoas. Se você está aqui hoje e você foi curado, o Senhor ele deseja usar a sua vida para que outros sejam curados também. Se você foi salvo, o Senhor ele deseja usar a sua própria vida para que você venha salvar outras pessoas. Se você foi liberto, o Senhor deseja usar a sua vida para que você venha cooperar para que outros sejam também libertos para a glória de Deus. Porém, você hoje vive numa casa, você está num bairro localizado ali, você está vivendo numa cidade, alguns em Campinas, outros em cidades aqui em volta. Se eu te fazer uma pergunta, analisando aonde que você mora, o que você vive, qual é a maior necessidade que a sua cidade ela tem hoje? Se você olhar tudo, a questão social, a questão espiritual, se você olhar a questão política, qual é a maior necessidade da sua cidade hoje? Eu estava numa escola missionária há pouco tempo, ensinando, e eu perguntei, e os alunos trouxeram muitas necessidades, eles eram de diversas partes aqui do Brasil. E um falou assim, a maior necessidade, Maico, que eu tenho lá é paz. É muito violento. A maior necessidade que eu tenho na cidade onde eu vivo hoje é paz. O outro falou assim, a maior necessidade onde eu vivo hoje é comida. A gente lá tem muita escassez de comida e a maior necessidade da minha cidade hoje é comida, alimento. O outro falou assim, a maior necessidade onde eu vivo é água potável. E começaram a falar muitas outras. Aí teve uma menina bem assim novinha e ela falou assim, no lugar onde eu moro, a cidade onde eu moro, a maior necessidade que nós temos lá é a necessidade de Jesus. E eu falei para ela assim, disseste bem, a maior necessidade que não só a cidade de vocês tem, mas que o mundo tem, é a necessidade do evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus, ele pode produzir muito mais do que nós imaginamos. Porque Deus, ele não somente ele dá a paz, ele é a fonte de toda a paz. Deus não somente ele dá alegria, mas ele é a fonte de toda a alegria. Ele não somente é a provisão, mas ele é a fonte de toda a provisão. É por isso que durante a pesca maravilhosa, os discípulos, eles jogaram lá, para as redes e pegaram peixes. A Bíblia diz que eles largaram as suas redes e seguiram a Jesus. Porque não é apenas sobre uma provisão diária, mas é sobre aquele que é a fonte de toda a provisão. É um momento onde a gente tira os olhares das coisas pequenas e eleva os nossos olhares para aquilo que é eterno. O evangelho do reino de Deus é a maior necessidade do mundo hoje. E se o evangelho é a maior necessidade de toda a humanidade, então a nossa maior responsabilidade como igreja de Cristo em 2026 é anunciar o evangelho, é anunciar as boas novas do reino de Deus. Por isso que a minha oração hoje é que essa mensagem fique como um marco profético no seu coração, onde haja aqui nessa noite um despertamento, assim como houve com Paulo em algum momento durante a caminhada dele, onde Paulo, ele através dessa mensagem, ele nos ensina que pregar o evangelho não é uma opção, e nem um ministério específico, mas Paulo nos ensina que é uma necessidade espiritual imposta pelo próprio Deus. Se o evangelho chegou até você, ele precisa dar continuidade, ele precisa chegar a outras pessoas. Se ele chegou a só você na sua casa, o evangelho precisa alcançar as pessoas que estão na sua casa. Se ele só chegou em você no seu setor de trabalho, ele precisa chegar nas outras pessoas no seu setor de trabalho. Se ele chegou somente na sua vida, na sua faculdade,
agora ele precisa chegar na vida de outros irmãos, de outras pessoas que estão vivendo ali. E Paulo, ele vai nos trazer 3 pontos importantes, ou 3 verdades, através dessa palavra dele, que nós precisamos nos atentar e ao mesmo tempo assumirmos responsabilidades. A primeira delas, se você estiver aí anotando, Paulo ele vai nos ensinar que a pregação do evangelho é uma necessidade e não uma escolha. Nós, como igreja de Cristo, nós não temos que escolher se vamos fazer missão. Nós temos que escolher se queremos ser igreja. Porque se nós somos igreja, nós estamos em missão. Se nós somos cristãos, nós somos proclamadores da verdade do reino de Deus. Não tem como fazer uma dicotomia, não tem como eu dividir em 2 tipos de pensamentos. Se eu sou cristão, automaticamente eu sou aquele que carrego a verdade do reino de Deus. Eu quero te dar uma boa notícia, irmão. Você carrega a verdade do reino de Deus. E essa verdade não pode ficar escondida. Vamos lembrar de Mateus capítulo 5, onde Jesus nos ensina, dizendo: vós sois a luz do mundo. E essa luz não pode ficar escondida, ela precisa estar no velador, ela precisa estar no lugar alto para iluminar todos que estão na casa. A luz, ela não foi feita para iluminar a si mesma. A luz, ela foi feita para iluminar outros, para iluminar ambientes. Você sabe por que ainda existem lugares escuros na nossa casa ou na nossa cidade? Porque a luz ainda não foi acesa. Nós precisamos assumir uma responsabilidade. Nós não fomos feitos para dominar territórios, nós fomos feitos para iluminar ambientes. Nós somos chamados para iluminar lugares, para iluminar corações que estão vivendo em trevas. E meus irmãos, esses corações em trevas, pode estar em alguém que está dormindo aqui nessa praça, ou pode ser alguém que está no condomínio mais luxuoso aqui dessa cidade. Independente da casa mais chique daqui dessa cidade, até um barraquinho debaixo de uma marquise em alguma ponte, o evangelho do reino de Deus é poderoso para transformar qualquer pessoa, seja rico, pobre, de qualquer classe social, de qualquer família, de qualquer tribo, de qualquer situação. O evangelho do reino de Deus é o único que pode transformar a vida de qualquer pessoa. O evangelho é poderoso, meus irmãos. Por isso que Paulo ele deixa claro sobre isso. Ele começa o texto dizendo: porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar. Paulo não está dizendo aqui que o evangelho é sobre ele, muito pelo contrário. Ele está dizendo assim: o evangelho que eu estou falando, que eu estou aqui anunciando, não é sobre mim. Nada é sobre mim, tudo é sobre Ele, tudo é sobre a pessoa de Jesus. Por isso que o chamado de Deus não é um convite ao conforto, mas é um convite ou uma convocação para a obediência. Meus irmãos, nós não pregamos o evangelho porque é confortável. Imagina alguém que está ali e o Senhor ele constrange o seu coração, e você chegar para aquela pessoa e anunciar o evangelho, a falar de Jesus ali para ela. Isso não é nada confortável. Quem que fala que isso é confortável, talvez está se auto-sabotando. Você pode ter um prazer nisso, uma satisfação, mas confortável não é. Por quê? Porque o evangelho ele vai trazer o arrependimento, ele vai trazer uma mudança de vida, uma transformação. E tudo aquilo que causa arrependimento, transformação, mudança de vida, incomoda. O evangelho veio para dividir histórias, para dividir realidades, para transformar famílias inteiras. Então não é nada confortável, existe uma luta espiritual, existe algo acontecendo ali, nós não podemos negar isso.
Mas Paulo está dizendo, não é sobre mim. Não sou eu que convenço ninguém. E nós bem sabemos e aprendemos isso, que ao pregar o Evangelho, não é o meu poder de convencimento às pessoas. Porque quem convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Nós não fazemos a missão sozinhos. Nós não evangelizamos as pessoas sozinhos. Nós estamos indo guiados pelo Espírito, e o nosso papel é abrir a nossa boca e anunciar. O papel do convencimento de pessoas é uma obra do Espírito. Por isso que fazer missão, evangelizar, anunciar o Evangelho é uma obra total do Espírito Santo de Deus. E qual é a nossa responsabilidade? É nos encher do Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito, nós vamos transbordar na vida de outras pessoas. E às vezes, vai bastar uma palavra, e o Espírito Santo vai penetrar aquele coração e aquela mente, vai transformar a história daquela pessoa. Depois vem discipulado, a caminhada com Cristo. Mas o Espírito Santo, Ele faz o que Ele quiser, aonde Ele quiser. Meus irmãos, não existe coração duro que não possa ser quebrado pelo Espírito Santo de Deus. Você conhece alguém que você olha e fala assim, ele nunca vai conhecer Jesus, cara, ele nunca vai se converter? Eu quero te dar uma boa notícia. O Espírito Santo é capaz de quebrar qualquer coração de pedra e colocar ali um coração de carne. O Espírito Santo, ele é poderoso. E nós estamos sujeitos também à pessoa do Espírito Santo de Deus. Paulo, através disso também, ele ensinava que não é sobre mérito pessoal. Paulo não pregava para ser reconhecido, aplaudido, exaltado. Ele sabia que tudo o que ele era vinha da graça de Deus. Paulo sabia que ele era totalmente dependente da graça de Deus. E ao mesmo tempo, ele sabia que todo o exercício daquilo que ele estava promovendo era uma necessidade vital. Assim como o médico não escolhe se ele vai socorrer alguém, a igreja não pode escolher se ela vai ou não anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Nós não temos uma opção, se vamos anunciar ou não vamos anunciar. A questão é se vamos ser obedientes ou não. A questão é se nós vamos ser fiéis a Jesus ou não. E eu não quero trazer isso como peso, até porque eu e você acreditamos na soberania de Deus, amém? Deus é soberano. Apocalipse capítulo 5 diz que Deus está no seu trono, reinando soberanamente. Ele não é um menino que está pronto a fazer um favor que eu mando ele fazer. Ele é o Deus Todo-Poderoso que está sentado no seu trono. E Ele reina. Não há nada durante a nossa vida, durante a nossa história que Deus perdeu a mão. Deus é soberano, as nossas pequenas histórias, as nossas grandes histórias, todas elas estão nas mãos poderosas de Deus. E mesmo Deus sendo soberano, e mesmo Deus podendo se revelar às pessoas, imagina de novo aquele cara que você pensou, que você diz, esse cara nunca vai conhecer Jesus. Imagina só, Jesus aparecendo no quarto dele, nessa noite, e falando assim, ei, acorda, eu sou Jesus e quero falar com você. Você acha que esse cara não iria se render a Jesus? Agora também você acha que Jesus ele não poderia fazer isso? Ele pode fazer o que ele quiser, mas durante a nossa história nós aprendemos que mesmo Deus sendo soberano, mesmo ele podendo fazer toda essa obra sozinho, aprove a Ele mesmo a chamar homens e mulheres para participar dessa missão aqui no mundo.
Por isso que mesmo Deus sendo o dono da própria missão, Ele escolhe pessoas, Ele chama pessoas, assim como eu e você, para participar dessa obra redentiva. Por isso que a missão não é um peso, evangelizar não é um peso, é um privilégio. Deus poderia fazer, mas Ele me convidou para fazer junto com Ele. Meu irmão, o próprio Deus Criador, Ele te convidou e Ele te convida a participar dessa obra juntamente com Ele. E que obra é essa? Anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Por isso que um pregador americano que eu gosto muito, o nome dele é Piper, o sobrenome dele é Piper, o John Piper. Ele diz que o Evangelho é tão poderoso, que se você não for transformado pela mensagem dele, você será condenado pela mesma mensagem. Olha o que você carrega. Olha a mensagem poderosa que você carrega. Se você encontrar um amigo, por exemplo, esse amigo ele não conhece o Senhor, ele não conhece o Evangelho. A Bíblia diz, se você pregar o Evangelho ali para ele, com a boca ele confessar o Senhor, com o coração ele crer, a Bíblia diz que ele será salvo. Mas olha aqui para mim, não só salvo dessa vida para essa vida, mas ele está sendo salvo para uma eternidade. Mas a Bíblia também diz, se ele negar o Evangelho, a Bíblia diz que ele está condenado. Então o que você carrega é tão poderoso, que isso pode resultar em coisas eternas. Tinha um pregador antigo, ele dizia que o mundo está doente como se estivesse numa fase terminal. E a igreja de Jesus, que somos nós, temos o antídoto, nós temos o remédio para curar as nações. Mas infelizmente esses medicamentos, esses antídotos, estão guardados nos nossos armários. Existem pessoas do nosso lado que estão caminhando para a morte eterna, sem conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E de quem é essa responsabilidade? É dos pastores? Não. Essa é uma responsabilidade de todos aqueles que conheceram a Cristo. Ninguém aqui entre nós está isento desse privilégio. Ninguém aqui entre nós está isento dessa responsabilidade de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Porém, o que você tem feito com a mensagem que Deus tem te entregado? Domingo após domingo, nos encontros com os seus amigos, as conferências, o que você está fazendo com a mensagem que Deus tem entregado a você? Aquela mensagem que Ele te dá durante o devocional, aquele versículo, aquele capítulo, aquele momento onde você está ali em lágrimas e tendo convicção que é o Senhor que está falando no seu coração. O que você está fazendo com essa mensagem tão poderosa? Você tem tratado o Evangelho como peso? Ou como a única esperança que o mundo necessita? E eu quero reafirmar, o Evangelho é a maior necessidade do mundo hoje. Nós olhamos para alguns países, alguns lugares, e nós olhamos, isso aqui é um caos. Não há nada que Jesus não possa transformar. A nossa esperança, meus irmãos, não continua nos homens, a nossa esperança continua no Senhor. Como o salmista ele dizia, alguns confiam em carros, outros em cavalos,
mas nós faremos menção do nome do Senhor. Toda a nossa esperança, toda a nossa confiança está no Senhor. O Senhor, Ele usa homens, aleluia. Precisamos orar para que o Senhor continue levantando homens no nosso meio segundo o coração dEle. Mas a nossa esperança continua totalmente no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores, ele dizia que o Evangelho, ele é como um leão indomável. Ele dizia que o Evangelho é como um leão enjaulado, e tudo que nós precisamos fazer é abrir a jaula, deixar o Evangelho cumprir o papel dele. Meus irmãos, o Evangelho não depende de circunstâncias favoráveis para avançar. Aqui nessa cidade, no bairro onde você mora, na sua casa, o Evangelho não depende de circunstâncias favoráveis. A nossa história é marcada por situações e momentos difíceis, por sofrimento, mas o Evangelho nunca parou. A igreja, ela surge ali em Jerusalém debaixo de perseguição. É só você ler o livro de Atos. Ela já cresce, já nasce no contexto de perseguição. E nós vemos que através daquela perseguição, os cristãos começaram a se espalhar para outras cidades, a conhecer a famosa diáspora, onde os cristãos eram espalhados para outras localidades. E ao chegar nessas outras localidades, eles não viviam escondidos, eles abriam as suas casas para que pessoas pudessem ouvir o Evangelho do Reino de Deus. A perseguição não foi suficiente para parar o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho continuou crescendo. Depois a gente vê o momento onde são abertos coliseus, para que cristãos fossem jogados ali, para serem devorados por animais famintos. Porém, os coliseus não foram suficientes para parar o Evangelho, nem os imperadores, nem Nero, nem o famoso e grande Nero foi suficiente para sufocar o Evangelho. Quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais prendia os cristãos, mais eles se multiplicavam. Quanto mais perseguia a igreja, mais o Evangelho era pregado. Por isso que as prisões não limitaram o avanço do Evangelho do Reino de Deus. Por quê, Maico? Porque o Evangelho não depende de circunstâncias favoráveis. Talvez à sua volta você vê pessoas perdidas e fala assim, nada está favorável. Eu quero te dar uma boa notícia, nunca foi favorável. O apóstolo Paulo, ele escreve 40% das suas cartas preso. Se você ler as cartas paulinas ali, as cartas de Paulo, 40% delas, quase a metade delas, ele estava preso, numa situação deplorável. E quando Paulo escrevia, ele dizia assim, eu me alegro em escrever a vocês. Eu me alegro porque mesmo eu estando preso, o Evangelho não está preso. Ele está alcançando os guardas do palácio. Paulo estava ali naquele momento, naquela circunstância de sofrimento, mas o coração de Paulo estava radiante, porque em qualquer outro lugar livre, aqueles guardas não receberiam o Evangelho do Reino de Deus. E Paulo não estava preso por corrupção. Paulo não estava preso porque fez alguma coisa errada. Ele estava preso porque ele estava anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Mas sabe o que Paulo diz? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que Paulo dizia, eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás,
eu prossigo para o alvo, para a minha soberana vocação, eu continuo prosseguindo. É por isso que Paulo, quando está lá em Atos capítulo 20, para mim um dos momentos mais formidáveis de Paulo, ele está em Atos capítulo 20, saindo de Mileto em sentido a Jerusalém, e quando ele está durante a peregrinação dele, a caminhada dele, versículo 23 de Atos capítulo 20, o Espírito Santo assegura a Paulo, o que esperava ele de cidade em cidade eram açoites e prisões. Imagina comigo, o Espírito Santo diz assim, vai para o Rio de Janeiro pregar o Evangelho, mas de cidade em cidade, o que te espera são açoites e prisões. Você sabe o que eram esses açoites? Chicotadas, meus irmãos. Talvez no evangelho moderno as pessoas falariam, está amarrado no nome de Jesus. Chicotada, açoite, não. Sofrimento é sinônimo de pecado, eu não vou. Talvez nós iríamos retroceder diante daquilo que o Espírito estava comunicando Paulo, mas Paulo não retrocede. Por quê? Porque Paulo, ele sabia que o Evangelho, ele precisava alcançar aqueles que não conhecia ainda, e Paulo estava enfático, ele estava obstinado em levar o Evangelho aonde Cristo não tinha sido pregado ainda. Por isso que Paulo responde ao próprio Espírito. Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz, de nada eu tenho preciosa a minha própria vida, a não ser cumprir o meu ministério que eu recebi mediante a graça de Jesus Cristo. Meus irmãos, se a gente conseguir compreender a verdade do coração de Paulo e transmitir para uma verdade do nosso coração, não há fator limitante para aqueles que estão dispostos a anunciar o Evangelho do Reino de Deus. As barreiras, o Espírito Santo pode quebrar as barreiras. O sofrimento, o Espírito pode nos consolar, mas existe uma verdade que não pode calar. Jesus precisa ser conhecido a todas as pessoas. Jesus precisa ser conhecido a todos os povos. Jesus precisa ser conhecido dentro da nossa casa. E nós não podemos esmorecer diante disso. Por isso que as prisões, os açoites, não limitaram o Evangelho do Reino de Deus. É por isso que as ideologias, os martírios, nada disso foram suficientes para enfraquecer o Evangelho, para destruir o Evangelho. Muito pelo contrário, a igreja continuou crescendo para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, meus irmãos, ele continua sendo pregado, porque ele não está acorrentado. O Evangelho, ele continua transformando vidas. Como bem disse o pastor Hernandes Dias Lopes, o Evangelho é um leão indomável. E você carrega essa verdade. Você carrega esse poder, esse dínamos. Você carrega esse poder chamado Evangelho. Por isso que a palavra diz que o Evangelho não vem, ele não é pregado através de palavras persuasivas, mas por demonstração de poder. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para quem? Para aquele que crê. Existe alguém que crê no Senhor Jesus aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Para a minha vida e para a sua vida, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Segunda e terceira coisa rápida aqui que Paulo está falando. A segunda coisa é o peso da missão. Paulo fala sobre uma obrigação que nós não podemos escapar. Eu não posso terceirizar a pregação do Evangelho. Eu não posso dizer, eu oferto, eu dizimo, é para o pastor fazer. Não, meus irmãos. Esse privilégio é para toda a igreja de Jesus. Do primeiro banco até o último banco, é um privilégio para todos nós. Anunciar a verdade do reino de Deus. Essa palavra, meus irmãos, o Evangelho, ele é urgente. Nós não podemos ficar pensando se vamos anunciar ou não. Nós precisamos olhar com urgência. Urgência por quê, Maico? Porque a cada dia sem Cristo é um dia de eternidade sem esperança. A cada dia perdido, a cada oportunidade negligenciada tem um custo muito alto.
Imagina comigo, um médico está fazendo uma caminhada lá na praia e tem uma pessoa passando mal, tem uma pessoa tendo ali um ataque no chão, a língua ali, né, põe embolando, o médico passa e fala assim: hoje eu não estou no dia para salvar ninguém, eu vou continuar o Cooper, e essa pessoa, ela morre por aí. Você consegue imaginar um médico fazendo isso? Não. Por quê? Porque isso seria um absurdo. É uma questão de ética, é uma questão de humanidade, é uma questão de moral. Imagina comigo um bombeiro, tem uma casa na rua 4, e essa casa está pegando fogo. Alguém liga para lá e fala assim: a casa está pegando fogo, tem uma criança no quarto. Então os bombeiros vão para lá correndo. Quando eles chegam lá naquela casa com o caminhão carregado lá de água, eles olham para aquela casa pegando fogo e a criança gritando no quarto. Aí um vira para o outro e fala assim: hoje, cara, não estou muito afim de apagar o fogo hoje aqui dessa casa. Eu vou para casa assistir o Corinthians e Palmeiras. Você consegue imaginar um bombeiro fazer isso? É lógico que não. Porque essa é a vida do bombeiro. Esse é o chamado dele. Essa é a vocação dele. Por que a gente não consegue imaginar isso? Porque isso é um absurdo. Agora imagine comigo, para mim o pior de todos os absurdos. Imagina comigo alguém chegando na sua própria casa e olhando alguém ali dentro que está caminhando em direção ao inferno. Olhar para aquela vida e dizer: a salvação individual, deixa ele morrer e ir para lá. Você consegue imaginar isso, gente? Eu não consigo imaginar. Por que não? Porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo, meus irmãos. Nós precisamos colocar o nosso coração nessa urgência. E qual é essa urgência? Anunciar o evangelho do reino de Deus. É por isso que lá em João 4, logo após encontrar a mulher samaritana, Jesus ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que chegue a colheita? Ergam os vossos olhos e vejam os campos, eles já estão prontos para a colheita. Jesus ele disse: não é daqui a 4 meses. O evangelho requer prontidão imediata. O evangelho precisa ser pregado hoje. O tempo de Deus se chama hoje, e o método com que Deus está fazendo se chama igreja, ou seja, você e eu. Nós não podemos esperar para 4 meses ainda, requer prontidão imediata. Ao mesmo tempo, o evangelho é universal, ou seja, ele precisa ser pregado para todo mundo. Nós não podemos escolher a quem vamos pregar o evangelho. Esse daqui é bonzinho, eu prego, esse daqui é mau, não. O evangelho precisa alcançar o bom e o mal. Sabe qual foi as minhas orações esses dias? Senhor, transforma o coração do maduro. Converte o coração daquele homem. Porque quando nós olhamos as pessoas, nós acusamos, é lógico, por conta de atrocidades e tantas outras coisas. Mas quantas vezes nós paramos para orar por pessoas e falar: Senhor, transforma o coração e a vida dele. Meus irmãos, eu fui alcançado por Jesus numa favela, no baile funk de favela, usuário de maconha, com uma vida completamente perdida. Mas uma sexta-feira à noite, o Espírito Santo de Deus entrou no meu coração, mudou a minha vida, transformou a minha realidade, me tirou de uma condição de pecador, perdido, miserável, e me transformou no seu filho amado. Eu não sei a maneira de retribuir a Deus, a não ser contando para as outras pessoas os feitos dele. Eu não sei uma outra maneira de retribuir ao meu Senhor, a não ser sendo servo bom e fiel.
Até porque a Bíblia diz que chegará um dia em que todos nós prestaremos contas diante de Deus. E naquele dia Ele poderá falar duas coisas, né, somente. Uma é: servo bom e fiel, entra no reino do meu Pai que está preparado para vós. Ou então Ele pode dizer: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Hoje, Jesus é o nosso advogado, mas naquele dia Ele será o justo juiz e há de julgar todas as nações da terra. Não estou falando isso para impor medo, mas para dizer que vale a pena ser fiel a Jesus. Vale a pena ser fiel no pouco, vale a pena ser fiel na proclamação, vale a pena ser fiel em derramar o amor dele na vida de outras pessoas. Por isso que Jesus lá em João 4, ele vai quebrar barreiras culturais, ele vai quebrar barreiras sociais, religiosas, para que corações fossem transformados para a glória de Deus. Por isso que eu creio, como uma aplicação profética para as nossas vidas hoje, Deus está nos chamando como igreja de Cristo para olhar os perdidos novamente. Deus está nos chamando para aumentar o zelo evangelístico no nosso coração. Há quanto tempo você não participa de alguma ação evangelística? Há quanto tempo você não fala do amor de Jesus para alguma pessoa? Durante o ano passado todo, a quem você pôde apresentar Jesus? A maior riqueza que você pode dar a alguém não é ouro e não é prata. Ela tem um nome e ela se chama Jesus. Jesus é a maior riqueza que você pode entregar a alguma pessoa. Por isso que o Senhor está nos chamando novamente a olhar os lugares na nossa cidade que estão deixados, que estão largados, lugares aonde ninguém mais quer colocar a mão, corações que estão endurecidos, corações que estão vivendo em trevas. O Senhor está nos chamando para colocar os nossos olhares novamente nesses lugares. Eu quero dizer uma coisa para os pais e para as mães aqui. Se você tem um filho que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero que nessa noite o Senhor venha renovar a esperança no seu coração. Não deixe de interceder, não deixe de trazer a oração dos seus irmãos. Meus irmãos, naquela noite que eu falei onde Jesus alcançou meu coração, a minha mãe estava em casa em prantos dizendo: Jesus, salva o meu filho, salva o meu filho, Senhor. Não foi talvez as suas muitas palavras durante a semana, mas o Espírito de Deus me convenceu. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, meus irmãos. Imagina a oração de vários. Nós podemos nos unir em oração esse ano por aqueles que se afastaram, por aqueles que estão perdidos, para o Senhor alcançar a nossa cidade, para o Senhor alcançar as cidades do Brasil que não conhecem Ele ainda. Meus irmãos, existem cidades do Brasil onde não tem nenhuma igreja, não tem nenhum irmão. Existem vilarejos, existem lugares que necessitam da pregação do Evangelho. E quem sabe, aqui dessa casa, o Senhor não pode levantar alguns irmãos para anunciar o reino de Deus. Nos lugares do Brasil onde não conhecem, na América Latina, na Ásia, por que não? Europa, eu creio que está vivendo um reavivamento, onde o Senhor vai tocar milhares de pessoas naquele lugar. Eu creio nisso. Onde o Islã está crescendo, avançando, mas eu creio que o Evangelho é o poder de Deus. Terceira e última coisa é o perigo da omissão, é o perigo do silêncio. E Paulo fala sobre isso, ele diz: ai de mim se eu não anunciar, ai de mim se eu não proclamar.
Paulo entendia o que precisamos recuperar, talvez aqui em 2026. Primeiro, o perigo do julgamento. Ezequiel 3, 18 e 19. Quem conhece a verdade e se cala será cobrado. É a Bíblia. E a Bíblia não é uma mentira, ela é verdade. Existem coisas boas, existem coisas para nos consertar também. O Douglas hoje de manhã pregando, o pastor lá da nossa comunidade, ele disse que da Bíblia, ele acredita até nesse fiozinho que está aqui nela, aqui separando, até nesse, eu não sei o nome disso, o lacinho aqui. Eu acredito em tudo que está na palavra. Ezequiel 3, 18 e 19 diz: quem conhece a verdade e se cala, será cobrado sobre ela. A outra coisa é o vazio da omissão. Meus irmãos, uma vida que não vive o propósito de Deus se torna espiritualmente estéril. Viver sem cumprir a vontade de Deus não faz sentido, porque a vida só faz sentido quando ela é vivida para a glória de Deus. Por isso que Paulo ele dizia: quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Se você tem uma empresa, que essa empresa seja para a glória de Deus. Se você é um funcionário, seja para a glória de Deus. Se você é um professor, seja para a glória de Deus. Se você é mãe, seja para a glória de Deus. Se você é filho, seja um filho para a glória de Deus. Toda a nossa vida, ela precisa ser vivida para a glória de Deus. Quero te convidar a ficar de pé, se você puder. Eu quero terminar contando uma história que marcou muito a minha vida e que tem a ver com isso que nós estamos aqui falando hoje. Paulo, ele dizia: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Eu quero que você saia daqui hoje com essa responsabilidade no seu coração, da maneira com que você sabe comunicar, com a maneira com que você pode, mas com essa responsabilidade no coração. Eu trabalhei no sertão durante bastante tempo. Eu amo o povo sertanejo. É um lugar que eu sinto saudade, eu sinto falta. Esse ano eu vou umas 2 vezes lá. Eu amo muito estar ali entre eles. É um povo hospitaleiro, maravilhoso. E quando eu fui para o sertão, eu tinha alguns dados interessantes. Por exemplo, existem 6.000 comunidades no sertão sem nenhuma igreja. 6.000 vilarejos no sertão do Brasil sem nenhuma igreja, sem o privilégio de estar num culto como nós estamos aqui hoje. Existem 2.000 comunidades quilombolas que são descendentes dos escravos, sem nenhuma igreja, sem nenhum missionário entre eles. Então isso constrangeu o meu coração. E a partir da palavra de Deus, a minha família mudou para lá no ano de 2014. E passamos 10 anos ali trabalhando ali no sertão, em algumas capitais do Nordeste. Mas teve uma comunidade específica que marcou muito a minha vida. Eu estava trabalhando nela, uma comunidade quilombola. E a nossa missão, a nossa ideia de missão ali, não era ir em 10 casas durante o dia, mas era ir em uma única casa e dedicar todo o nosso tempo, e todo o nosso amor, e toda a nossa atenção ali. Nós temos um lema que era parar por um. Da mesma forma que Jesus ele fazia, tinha uma multidão e Jesus parava por aquele homem que estava lá naquela árvore. Falava assim: Zaqueu, me convém hoje pousar na sua casa. Tinha milhares de pessoas, mas Jesus fazia questão de parar por uma pessoa. Aquele homem coxo que estava próximo ao tanque de Betesda, mais de 5.000 pessoas enfermas ali naquele tanque, Jesus passa por todos eles e para por aquele homem. Uma outra multidão, uma mulher toca Jesus. Ele fala assim: alguém me tocou. Era uma mulher com fluxo de sangue. Jesus fazia questão de parar por uma pessoa. Então por isso a gente se dedicava a parar por uma casa, uma pessoa, e dedicar tempo, porque não era sobre quantitativo, era sobre dedicar um tempo de qualidade às pessoas. Isso é amar as pessoas. Então nós estávamos ali trabalhando, e todos os dias a minha equipe, ela parava ali, e a gente ficava numa casa pregando o Evangelho, ensinando as pessoas. Mas eu era o primeiro a sair, porque eu estava fazendo um TCC, eu tinha que entregar um trabalho, e todos os dias eu saía antes, e eu voltava a pé, caminhando,
E todos os dias eu passava em frente a uma casa, e todos os dias eu olhava e falava assim, um dia eu vou parar aqui. Alguma coisa me chamava a atenção naquela casa. Mas um belo dia eu voltando, e quando eu cheguei em frente àquela casa, a minha perna parece que travou, eu não conseguia mais andar. E eu fiquei naquela luta, eu preciso ir para casa terminar o trabalho, mas eu sinto que o Senhor deseja que eu pare aqui nessa casa. E eu fiquei naquela, eu vou, eu fico, e o Espírito Santo, ele me convenceu a ficar ali, a parar ali. Então eu bati palma e chamei, era uma casinha de barro, portãozinho de madeira, e quando a gente não sabe o nome, a gente chama, oi de casa, eu chamava, oi de casa. E de repente uma senhora apareceu lá na janela e disse, entra meu filho. É bem típico do sertão do Brasil, eles nem te conhecem e falam, entra. E eu abri o portãozinho dela e entrei, e quando eu cheguei, ela tinha uma varandinha em frente à casa dela, ela falou assim, me espera aqui um pouquinho, eu falei assim, espero. Ela foi lá e pegou um banquinho, na verdade uma mesinha parecida aqui com essa, maior um pouco, ela pega uma garrafinha de café branca, coloca ali, ela coloca umas xícaras, ela traz um bolo e um banco, falou, senta aqui meu filho, eu sentei. Ela falou assim, o que você veio fazer aqui? Maravilhoso, né? É tudo que o missionário ele quer, gente, um café, um bolo e uma pergunta dessa. Aí eu comecei a falar assim, não, então, nós estamos trabalhando aqui nessa área, geralmente a gente nunca prega no primeiro encontro, a gente faz amigos primeiro. Então a gente chega ali, como Jesus lá com a mulher samaritana, me dá um pouquinho de água, e ali você começa, né, um diálogo, mas quando eu comecei a conversar com ela, o Espírito Santo me falou assim, prega o Evangelho. Na hora, meus irmãos, eu te confesso, eu pensei, essa senhora ela vai morrer, eu preciso pregar para ela hoje. Na hora eu pensei isso, e na mesma hora eu falei assim, você conhece Jesus? Imagina que o assunto estava em plantação, e eu falei assim, você conhece Jesus? Aí ela, Jesus? Quando eu era pequena, eu fui numa missa, e eu lembro que naquele dia o padre estava falando alguma coisa, mas eu não me recordo bem o que era. Então assim, eu não conheço não. Aí eu falei assim, então eu vou te contar sobre ele, posso? Ela falou assim, por favor, me conta sobre ele. E eu comecei a contar sobre palavras que falavam sobre ele, anunciavam ele. Depois eu falei sobre a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Aí eu falei um pouco sobre a vida dele, eu falei sobre alguns milagres. E eu fui ali descrevendo algumas histórias e contando para ela rapidamente. Então eu falei sobre, no caso, a morte de Jesus ali, a crucificação. E eu falei sobre o sepultamento e falei sobre a ressurreição. E depois disso eu falei sobre a ascensão de Jesus, quando ele foi assunto aos céus, o Espírito Santo veio. Quando eu estava falando sobre isso, ela falou, espera, para aí. Quer me dizer então, que aquele mesmo Espírito que estava sobre as águas lá no começo, você falou que era o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito, ele pode habitar em mim? Aí eu falei, pode? E ela falou assim, como? Aí eu me perguntei na hora, como? E agora? Como? E eu falei para ela assim, me dá aqui as mãos. E ela me deu as mãos dela. E eu comecei a clamar pela presença do Espírito naquele lugar. Eu falei assim, eu preciso de você. Eu preciso da sua presença aqui nesse lugar. Eu preciso que você preencha o coração dela. Enquanto que eu começava a clamar o Espírito, ela começava a dizer, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Ela começou a fazer a oração de confissão, sem eu ter que ensinar ela. Era um coração aflito, querendo um Salvador, e ela começou a clamar. E meus irmãos, Jesus, ele responde as nossas orações. Jesus naquele dia, ele veio sobre ela. O Espírito Santo de Deus, ele nos abraçou ali naquele finalzinho de tarde. E ela chorava de lá, eu chorava de cá. E eu não queria sair daquele lugar, mas ao mesmo tempo eu olhava lá para o céu e via escurecendo. E às 7 horas eu tinha que entregar o trabalho da faculdade.
E eu falei assim: dona Maria Josefa, eu te peço perdão, mas eu vou ter que ir embora. E ela falou assim, ela chorando, falou assim: meu filho, pode ir embora, pode ir, vai lá. E eu saí daquele lugar, meu irmão, acho que um passo era como se fosse um pulo. Alegre, com meu coração alegre por ter sido fiel ao Senhor. E tá bom, eu fui para minha casa, entreguei o trabalho, e quando eu estou voltando, e quando, isso foi na quarta-feira, quando foi no sábado, eu vou na feira, eu vou comprar frutas numa cidade ao lado, e de repente eu escuto uma senhora me chamando assim: ei menino, vem cá. Quando que eu olhei, era a dona Maria Josefa, aquela senhora brava. Imagina uma mulher brava. E eu pensei, alguma coisa não deu certo. E quando eu cheguei próximo dela, ela falou assim: por que você não foi na minha casa antes? Aí eu falei: senhor, dona Maria, eu te expliquei que eu não podia ir na sua casa sozinho, eu sempre levava a equipe ou alguma pessoa comigo. Ela falou assim: eu tive a melhor semana da minha vida. Quando você chegou na minha casa, eu moro naquela casa sozinha. Eu estava vivendo um período terrível, numa solidão profunda. Eu não queria sair do quarto, eu só queria viver num lugar escuro. Mas naquele dia, Michael, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, Ele estava comigo. Eu dormi como uma criança de 15 anos. Eu dormi 8 horas seguidas como eu não dormia há anos. A alegria voltou para o meu coração. Deixa eu te contar uma coisa, Michael. Há 20 anos meu marido morreu. Os meus filhos foram todos trabalhar em São Paulo. Eu vivo nessa solidão aqui. Mas desde quarta-feira eu não estou sozinha. O Espírito de Deus está comigo. Por que você não foi na minha casa antes? Por que você não foi na minha casa 20 anos atrás, Michael? Meus irmãos, ali naquele momento eu entendi o que ela estava falando. E as palavras da dona Maria Josefa mudou o rumo da minha vida. Eu entendi, eu pedi perdão para ela. Eu falei: eu te peço perdão porque eu não vim na sua casa há 20 anos atrás. Eu te peço perdão porque os meus irmãos lá do Sudeste, eles não vieram aqui há 20 anos atrás. Eu te peço perdão pelos meus irmãos daqui do Nordeste que te conheciam há 20 anos atrás e não veio aqui na sua casa. Eu te peço perdão por todos esses. Mas sabe a palavra que veio no meu coração e eu creio que pode servir para a sua vida hoje. Quantas donas Marias estão nos esperando agora? Quantas donas Marias estão te esperando hoje, irmão? Irmã, quantas donas Marias estão hoje vivendo nesse lugar de trevas intensas, de escuridão? E sabe o que eles estão esperando? Uma mensagem. A revelação do Cristo. O Evangelho do Reino de Deus. E este Evangelho, ele está dentro de você. Você precisa anunciar. Nós não podemos mais perder tempo. O tempo de Deus se chama hoje. E o método de Deus somos nós, a sua igreja. Queria te convidar a fechar os olhos. Eu quero orar por cada um de vocês. Senhor, eu te louvo por tudo aquilo que o Senhor tem comunicado a essa casa, Senhor. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelos movimentos de compaixão e de misericórdia que o Senhor tem acendido em corações aqui. Eu oro, Pai, para que a sua palavra nunca falte, Senhor, nos lábios dos meus irmãos. Eu oro que eles estejam prontos a tempo e a fora de tempo para anunciar a sua verdade. Por isso, nessa noite, eu oro por coragem, Senhor. Coragem para anunciar o teu evangelho. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, para que todas as correntes que nos amarram e nos impedem de anunciar as boas novas, elas sejam quebradas aqui nessa noite, Senhor. Eu oro, Senhor, aumenta em nós a ousadia do anúncio do Evangelho. Torna-nos, Senhor, obedientes à sua voz.
Dá-nos prazer em compartilhar, dá-nos as palavras corretas no tempo certo, para as pessoas que o Senhor deseja, Senhor. Incomoda o nosso coração, e que o Teu Espírito, aquele que está para nos guiar, Ele venha nos conduzir aos corações entristecidos, aos corações quebrados, aos corações que estão longe do Senhor, e nos ajuda a nos levantarmos como luzeiros nesse lugar, Senhor, na cidade de Campinas, nas cidades em volta do Brasil e nas nações. Levante luzeiros desse lugar para essa cidade, Senhor. Levante luzeiros para essa cidade, mas também levante nesse lugar luzeiro para as nações da terra, Senhor. Que realmente, Senhor, essa palavra se cumpra, que eles sejam como um farol nessa cidade, Deus, a iluminar, a iluminar, a iluminar, Senhor, os que vivem na escuridão. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Que venhamos a carregar essas mensagens, Senhor, mas por favor, nos ajuda a sermos encontrados fiéis. Nos ajuda, Senhor. Por isso que nós colocamos o nosso coração e a nossa mente diante de Ti.